Agora é o seguinte, noite passada o Taubaté Futsal recebeu o maior ídolo da modalidade para realizar uma homenagem mais que merecida. Falcão esteve no ginásio da Vila Aparecida e interagiu com mais de 200 crianças do projeto Escola da Bola, da Prefeitura de Taubaté e também com as categorias de base do futsal taubatiano. Um encontro único de gerações numa troca de experiências fantástica. Faz pouco tempo que ele deixou as quadras e literalmente pendurou as chuteiras. Mas depois de uma carreira brilhante que deixou na memória das pessoas, Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, agora começa a escrever mais um capítulo de sua história. Foram muitos anos em quadra, o suficiente para deixar registrado que ele é o maior jogador de futsal de todos os tempos. Pouca coisa não é. Quem acompanha sabe bem. Eu parei de jogar em dezembro e isso tem sido uma rotina depois da aposentadoria. Hoje mesmo eu estou pegando o vou fazer 3 países agora. E incrivelmente é assim em todo lugar, principalmente com as crianças, né? Porque são 20 anos de seleção brasileira, então eu pego praticamente todas as gerações. Eu acho que é o maior reconhecimento que eu posso ter. Eu sempre falo, as medalhas vão enferrujar, os troféus vão estragar, mas esse carinho, esse respeito conquistado durante toda a carreira, isso não tem o que paga. Então eu fico muito feliz de vir até uma cidade como Taubaté e receber tanto carinho. O mais curioso disso tudo, dessa homenagem para Falcão, é que foi justamente em cima do Taubaté que ele marcou um dos 5 gols mais bonitos e comentados da sua carreira. Foi no dia 24 de maio de 2014, numa partida válida pela fase de classificação da Liga Paulista de Futsal, onde Falcão jogava pelo Sorocaba e marcou um gol com o peito contra o Taubaté. É um gol que eu particularmente gosto muito, porque não é um gol, fiz um gol de carretilha, mas eu fiz outro, e daquele estilo de gol foi único. Então se daqui 50 anos me perguntarem daquele gol, eu vou saber que foi em Taubaté. Eu coloco entre os 5 justamente pela dificuldade e por não ter outro, né? Teve um gol que eu fiz na final do Grand Prix 2011, mas o nível de dificuldade, ser um gol de cobertura, meio que sem ângulo, e aonde a bola entrou, eu acho que é um gol único. Então eu acredito que ele esteja entre os 5 gols da minha carreira. E adivinhem quem estava jogando pelo Taubaté naquele jogo? Sim, o atual técnico da equipe hoje, Leandro Reis, que aliás fez o único gol para o time taubatiano, que perdeu de 4-1. Será que ele lembra bem? Foi um grande jogo, né? Eu acabei fazendo gol de empate, a gente estava perdendo por 1-0. Fiz um belo gol, um dos mais bonitos da minha carreira, mas acabou ficando ofuscado pela arte que o Falcão fez, né? Então fica essa lembrança que foi um gol antológico, um gol de craque, de gênio mesmo. Então fica essa lembrança pra gente. Falcão chegou no ginásio da Vila Aparecida em Taubaté e foi logo interagir com as 240 crianças do projeto Escola da Bola, oferecido pela Prefeitura, e também os atletas de base do Taubaté Futsal. Fez muitas fotos e participou de algumas brincadeiras em quadra. E foi com ela, com a bola, que ele deu um show. As crianças foram à loucura. Pra mim ele é o melhor jogador. E eu vou pedir um autógrafo aqui pra ele. O Falcão é o melhor jogador que eu já pude ver já. Já fez os melhores gols já. O coração tá batendo forte, né? Tá muito forte. Acho que o esporte e a educação andam totalmente juntos, de tirar também um pouquinho as crianças do sedentarismo, né, do celular, do tablet, ou às vezes crianças que não têm oportunidade, também às vezes nem lugar de treinar, e aqui está dando essa condição para eles. Então fico muito feliz de ver, independente se é futsal, vôlei, basquete, mas o esporte em si, a visão que Taubaté tem com as crianças. Falcão recebeu também uma placa em homenagem ao seu desempenho como atleta e sua contribuição no mundo do esporte. Ele quase não conseguiu ir embora. Parabéns aí ao Taubaté Futsal pela homenagem, trazer o Falcão aí não é para qualquer um, né? E para a Prefeitura também de Taubaté, que fez aí as crianças todas do projeto Escola da Bola interagirem com esse craque. Eu já fiz, Antônio Carmo, quando eu jogava futsal, no Interclasses, um gol mais ou menos parecido com esse. Só que na época, rapaz, ninguém foi filmar, gente. Vocês acreditam nisso? Não foi assim? Eu já te contei isso, cara. Falou, eu não esqueci, mas é verdade. Não me desmente, não. Pura verdade. Andressa, o Falcão, ele conseguiu, né, extrapolar. Porque eu acho assim, uma comparação atual com o Gabriel Medina. Sim. O surf não tem, como o futsal não tem, aquela penetração do futebol, por exemplo, mas é um esporte muito praticado. E o Falcão, ele é idolatrado, porque até o futsal é o futebol, que é um futebol de salão, assim, chamado antes, mudado para futsal. E ele... No campo, ele jogou bola. Aliás, para quem não sabe, em 2005, Falcão foi para o São Paulo Futebol Clube, chamado lá e
treinou e jogou no São Paulo, jogou com o Rivaldo, o ano que o Rivaldo estava no São Paulo. E o Leão, o Emerson Leão, não deu chance para ele tem essa mágoa do Emerson Leão aí. E quase não colocou ele para jogar, quase né? não pôs para jogar, ele jogou poucas partidas. E era a ideia de, com a qualidade, com a categoria, com tudo isso que ele faz no futsal, André, o cara do futsal que vai para o campo, nossa, mas ele sobra. Porque no futsal você tem um espaço pequeno, você tem que raciocinar rápido, no campo você tem mais tempo. O próprio Neymar também saiu do futsal. Muitos jogadores, Antônio Robinho, Carlos. tantos e tantos jogadores, André, que brilharam no futsal, futebol de campo arrebenta. Os que vêm do campo futsal geralmente sofrem um pouquinho mais. E o Falcão acabou não dando certo nesse período. Teve uma passagem pelo Palmeiras um pouco antes também, mas era mais jovem. Mas ele conseguiu, André, se extrapolar o lado do esporte do futsal e se tornou um popstar. Ele participa de tudo quanto é coisa. E é no mundo inteiro, não é só no Brasil. É porque ele foi, como o Brasil é o maior vencedor da história dos mundiais de futsal, André, ele conseguiu. Antes dele era o Manuel Tobias, o maior jogador da história do futsal do Brasil. Mas o Manuel Tobias, que jogava lá no Sul, jogou no Atlético Mineiro, um cara quieto. Mais tranquilo. O Falcão não. O Falcão, ele já tem esse jeito de divulgar a marca dele. Ele tem a marca dele e tal, o nome. O marketing dele é muito forte, né? Então, e fez gols maravilhosos, né? Esse que foi mostrado. O goleiro ali era o Veloso, nosso amigo. E o homem é bravo, né? Porque quando ele jogou contra o São José Futsal aqui e perdeu com, acho que foi 6-0. 9-2. Tava falando com 6 na cabeça. 9-2. Ele ficou bravo. O homem ficou bravo. Ficou bravo, foi dar entrevista para nós da Rádio Bandeirantes. Não quis, xingou, reclamou. Aliás, aí não, mas dizem que depois, quando sai assim, é um pouco mais antipático. Na hora ali que está vendendo o peixe dele, tem que estar daquele jeito, né? Mas é legal, é um jogador inquestionável, André. Escreveu o nome dele na história do esporte do Brasil. Saindo do futsal, geralmente vem do futebol, né? No basquete, que é o segundo, vôlei, os esportes mais competitivos, ele conseguiu ultrapassar essa barreira. Ele conseguiu estar no meio realmente dos grandes nomes do esporte do Brasil.